Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Louvado seja o nome do nosso Deus por essa manhã. Vamos então orar e logo em seguida já passar a palavra para o reverendo Davidson, para que ele possa expor para nós aquilo que o Deus tem colocado no coração dele e já colocou através do livro, é óbvio, mas para compartilhar conosco nessa manhã. Paizinho querido, muito obrigado. Muito obrigado por este dia, muito obrigado, Senhor, porque até aqui reconhecemos a tua bondade. A tua bondade nos dando fôlego de vida, a tua bondade porque nos retirou do império das trevas e nos colocou no reino do seu amor, a tua bondade, a tua graça manifestada a nós porque fomos justificados através do sangue de Cristo Jesus, o teu Filho. Obrigado, Senhor, porque a despeito das lutas, o Senhor caminha conosco. Obrigado pelos livramentos, obrigado por tua providência, obrigado, Senhor, porque podemos perceber e sentir o teu carinho, sentir, Senhor, que a nossa vida permanece na palma das tuas mãos. Agora, quando nós estamos, Senhor, nos preparando para receber mais uma porção da tua palavra nesta manhã, queremos pedir que o Senhor esteja, desde já, capacitando, dando unção, dando graça ao teu filho, o reverendo Davidson, para que ele seja um instrumento nas tuas mãos nesta manhã para falar a cada um de nós. Queremos pedir, Senhor, que tu fales ao nosso coração, fale à nossa mente e que possamos colocar em prática as verdades que ali serão mencionadas. Também eu quero te agradecer pela vida dos nossos irmãos que já começam a se conectar a nós. Alguns em traslado, indo para o trabalho, retornando do trabalho, alguns se preparando para ir para a escola ou já no caminho da escola. Senhor Deus, abençoa cada um dos nossos irmãos. É a minha oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero chamar desde já o reverendo Davidson. Bom dia, bom dia, bom dia, reverendo Davidson. Bom dia, pastor Aderson. Bom dia a todos. Como é Deus que você abençoe está? mais um dia de estudo, né? É verdade. Como é que você está, meu querido? Graças a Deus, estamos bem. Deus tem nos abençoado, tem cuidado de nós, né? Amém. Tratado de nossas situações também. Joia, joia. Depois de um período aí de recesso, né, por conta de algumas questões que envolvia a mim, né, a dinâmica aqui com relação ao recebimento de uma caravana missionária, estamos de volta. Estamos de volta aí com os nossos estudos. Reverendo David, Graças a Deus. eu vou sair de fininho para você ficar bem à vontade e ser instrumento do Senhor nesta manhã, mais uma vez, para nós. Combinado? Amém. Muito obrigado, pastor Aderson, sempre pela confiança, né, pelo carinho, pelo cuidado também. Como sempre, nós começamos falando de literatura, né? Então, aqui, ó, para você que deseja conhecer as técnicas da nova homilética, tratando de sermões narrativos. Você que já é pregador da palavra ou deseja ser um dia, aqui, ó, esse livro aqui vai te ajudar, tá bom? São 400 páginas, na sua segunda edição ampliada, o livro A Semente é a Palavra, tá bom? Está escrito aqui, ó, o melhor e mais moderno manual para semear com eficácia a palavra de Deus a esta geração, tá? Aqui você vai aprender muitas coisas importantes sobre pregação narrativa, para poder pegar ó, como gancho o coração dos seus ouvintes da nossa geração. Aqui, ó, o livro que deu início a essa nova fase da minha literatura, Revelações Originais do Salmo 23, aqui, ó, Segredos Revelados da Bíblia Hebraica. Então, aqui é o Salmo 23,
completamente comentado à luz do texto hebraico, texto original em hebraico, tá? De modo simples, direto, palavra por palavra, versículo por versículo. Tá legal? Esse aqui, ó. Com esse livro aqui, você vai conhecer o Salmo 23 como nunca conheceu antes. Mais do que apenas memorizar o texto, é você conhecer a mensagem que o seu pastor quis deixar para você, não é? Também nessa mesma toada, nós temos aqui, ó, o livro Proteção Divina no Curso da Vida. É a mesma abordagem, só que agora com o Salmo 91, tá vendo, ó? Direto da língua original hebraica. Aqui, ó, são quase 400 páginas de muito conteúdo, uma diagramação primorosa também, enfim, um conhecimento que vai alargar a sua visão sobre a mensagem do Salmo 91. Também palavra por palavra, versículo por versículo, tudo à luz do original em hebraico. E o livro que tem dado a base dos nossos estudos nessa série atual é o livro Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó. Tá legal? Esse livro aqui tem tido uma procura muito grande, as pessoas têm gostado muito. Inclusive, em meu canal do YouTube já tem ali algumas entrevistas que eu concedi por causa do lançamento deste livro aqui. Ele tem 420 páginas, tá legal? De muito conteúdo sobre teologia, filosofia, inclusive a matéria que vamos trabalhar hoje, que é a teologia da retribuição. E você vai ver o quanto esse livro aqui é abundante e é abrangente. Talvez eu nem consiga fechar esse tema inteiro na nossa aula, apenas na aula de hoje. Vamos ver como que a gente vai conseguir fazer render o tempo, não é? Mas, se for necessário, a gente continua na próxima aula também o conteúdo, tá? Porque é um conteúdo muito denso que temos para tratar hoje, tá legal? Então, aqui, ó, além do sofrimento, a disputa pela integridade do livro de Jó. Você pode fazer contato comigo para conhecer as minhas obras, os meus cursos, materiais gratuitos. Faça contato pelo meu WhatsApp, 021 998 585402. 021 998 585402. É só você fazer contato e eu terei prazer em responder a você, enviando informações, o link para você conhecer as minhas obras, enfim. Faça contato, vai ser uma bênção. Tá legal? Muito bem, pastor Aderson, estamos prontos para começarmos a aula de hoje. Então, já estamos aqui com a nossa tela. Temos aqui já o nosso PDF em tela. Eu quero mostrar para vocês aqui a capa do nosso PDF, que você pode solicitar gratuitamente. Você não solicitou ainda? É só pedir ao pastor Aderson, ele vai enviar para você esse PDF aqui, ó, o resumo do meu livro Além do Sofrimento. O PDF das nossas aulas é Segredos Revelados do Livro de Jó, tá legal? Então vai ser interessante você ter o PDF para acompanhar as nossas aulas. Estamos aqui na página 37, no total de 50 páginas do nosso PDF. Então já estamos caminhando para quase chegarmos ao final, não é? E hoje vamos trabalhar esse tema aqui, e como eu disse, é um tema bastante denso, pode ser que a gente precise de mais tempo do que a aula de hoje para poder tratar de tudo o que esse tema oferece. É o tema Razão e Justiça, um tratado sobre a teologia da retribuição e o sofrimento humano. Então, o coração do livro de Jó está neste capítulo aqui, tá bom? Mas não é o clímax. O clímax nós vamos trabalhar, o clímax, o ponto alto, nós vamos trabalhar no próximo capítulo, que eu acredito que possa ser a próxima aula, tá? Mas nessa aula de hoje é o capítulo mais denso, porque é o coração do tema do livro de Jó. É a Razão e Justiça, um tratado sobre a teologia da retribuição e o sofrimento humano. Tá legal? Vamos começar então falando aqui, ó.
que o sofrimento humano é uma realidade universal. E essa realidade tem desafiado a humanidade ao longo da história, tá? Você já sabe, nós sabemos todos, que o sofrimento humano, especialmente o sofrimento do justo, é de fato uma situação que ainda coloca o nosso cérebro bugando, não é? Porque o nosso cérebro também tenta compreender os mistérios do sofrimento humano, mas nem sempre a gente consegue compreender a contento. Apesar disso, a Bíblia oferece uma perspectiva única sobre o significado, a natureza e o propósito do sofrimento. Tá bom? Então a Bíblia tem resposta. Eu até lembro aqui de um programa de rádio antigo chamado A Bíblia Tem Resposta, não é? E de fato, ela tem resposta para as questões mais importantes da vida humana. E claro, o sofrimento não podia ficar de fora. A Bíblia tem resposta para o sofrimento humano. Vamos tratar aqui, primeiramente, do fundamento teológico do sofrimento. A queda e o pecado original introduziram o sofrimento como consequência da condição caída da humanidade. Tá? Então, você está vendo aqui que existe uma situação de queda, a queda do primeiro casal, dos primeiros seres humanos, né? Dos nossos pais, no caso Adão e Eva, que ocasionou, então, o pecado original, tá? E tudo isso, tanto a queda deles quanto o pecado original é responsabilidade única e exclusivamente de Adão e Eva, mas a queda de Adão e Eva afetou todos nós, porque a situação de queda moral, espiritual, ela afeta inteiramente todos os seres humanos, tá? Então a queda nos afeta e o pecado original que foi ocasionado pela queda, né? Esse pecado original, ele é uma consequência única para Adão e Eva, tá? Bom, então tanto a queda quanto o pecado original introduziram o sofrimento como consequência da condição caída da humanidade. Tá bom? Então, no que nos compete, sofremos por quê? Porque somos filhos de casais que caíram, filhos dos pais que caíram. Então, toda a descendência a partir de Adão e Eva foi contaminada pelo pecado, tá? A soberania e a providência de Deus, bem como o livre-arbítrio humano, né? E a responsabilidade humana são aspectos fundamentais para compreender o sofrimento. Então, você percebe aqui que o sofrimento está atrelado a alguns conceitos teológicos. O primeiro deles é a soberania de Deus e também a providência de Deus, né? Tanto a soberania quanto a providência. Esses dois temas são muito importantes no livro de Jó. Esses temas são tão importantes, especialmente a soberania, que o tempo todo está Deus exercendo a soberania, inclusive sobre o nosso inimigo, sobre Satanás. Então você vê ali como que, de fato, esses temas são muito importantes no livro de Jó e também para que possamos compreender a teologia do sofrimento. Sim, o sofrimento tem teologia, assim como a alegria, assim como a felicidade. Como cada aspecto da experiência humana, você tem um postulado teológico em cima, uma reflexão teológica em cima desse tema, tá bom? E o sofrimento é um dos temas muito importantes. Você que está em contato com o meu livro, Além do Sofrimento, você pode perceber ali que o sofrimento é até universal na literatura, na cultura, de um modo geral. Eu dei ali um apanhado, não digo que exaustivo, mas bastante completo, sobre o tema do sofrimento na literatura, tanto literatura universal, quanto também na literatura em geral brasileira, né, literatura secular brasileira, e também tratei aqui no livro de algumas informações culturais sobre o sofrimento
e como a humanidade tem retratado o sofrimento ao longo da sua produção cultural, tá? Então é bem interessante. Logo na introdução eu trago esse tipo de reflexão, esse tipo de conteúdo, né, no meu livro. Bom, então o sofrimento é um tema universal e muito importante que é tratado também pelo livro de Jó, como nós já vimos aqui no seu estilo literário de teologia especulativa, tá bom? Ou sabedoria especulativa. Mas além desses temas, também entra aqui em jogo o tema do livre-arbítrio e a responsabilidade humana. Então, essa é uma questão antiga que gera polêmica até hoje. Como que a gente vai conseguir entender de modo equilibrado tanto o tema da soberania divina, quanto também atrelado ao tema do livre-arbítrio, a responsabilidade humana. Até que ponto Deus é soberano e, por essa soberania, ele exerce com poder e autoridade, né? Ele exerce, então, o domínio sobre todos os aspectos de suas criaturas, e no que tange ao ser humano, também ao aspecto da salvação do próprio ser humano, é o que a Bíblia e a teologia chama de predestinação, e até que ponto Deus vai trabalhar com a predestinação e vai também respeitar a responsabilidade humana, ou também conhecido como livre-arbítrio. Como esse tema do livre-arbítrio ele é muito falado no meio evangélico, mas poucos realmente estudaram sobre ele, poucos realmente entendem o que significa livre-arbítrio, porque soberania você até entende, é Deus exercendo soberania sobre tudo e sobre todos. O senso comum já te deixa entender um pouco sobre o que é soberania, sem muitos erros, não é? Então, embora também seja um tema importante que mereça um estudo bíblico detalhado, mas o tema soberania não causa muitas dúvidas. O que causa dúvida é o tema livre-arbítrio. E por causa disso, para complementar a nossa apostila de hoje, eu já até deixei esse novo material, o novo PDF com o pastor Aderson. É um PDF simples, pequeno, né, que eu produzi aqui para poder ampliar a nossa compreensão sobre o tema livre-arbítrio. É esse PDF aqui, ó. Você pode solicitar o PDF ao pastor Aderson. Ele tem apenas 3 páginas, como você pode ver aqui, né? Apenas para a gente se situar com respeito a alguns estudos sobre o livre-arbítrio, tá bom? E o seu aspecto teológico. Você pode ver aqui, ó, a expressão livre-arbítrio possui um significado etimológico que pode ser desmembrado da seguinte forma. O significado etimológico é como que a palavra, a expressão livre-arbítrio surgiu em português, tá? Então ele tem o sentido no seu estudo da origem das palavras, ou no caso aqui a origem da expressão livre-arbítrio, né? Vamos lá, etimologia. Primeiro, a palavra livre. Ela é de origem do latim liber, que significa livre e independente. O significado, então, de livre refere-se à liberdade de ação ou escolha sem restrições ou imposições, tá? Então você já começa a perceber aqui que livre significa isso. Liberdade de ação ou escolha sem restrições, tá bom? Ou sem imposições também. Ou seja, nada que esteja fazendo algum tipo de influência para que alguém que seja, ou que se considera livre, né? Para que alguém que seja livre esteja assumindo uma escolha, tá bom? Então, essa escolha é totalmente livre. Arbítrio, que também compõe a expressão, tem origem do latim arbitrium, que significa decisão, opinião ou juízo, tá? Então, decisão, opinião ou juízo. Então, o livre-arbítrio é uma decisão, uma opinião ou um juízo totalmente livre, sem nenhum tipo de amarra, sem nenhum tipo de condicionamento.
Essa é a definição da expressão livre-arbítrio, né? E arbítrio ainda tem o seguinte significado: relaciona-se ao ato de decidir ou julgar, implicando a capacidade de fazer escolhas baseadas na própria vontade e discernimento. Aqui, ó. Na própria vontade e discernimento. Então, arbítrio, em junção com livre, é uma decisão, opinião ou escolha sem nenhum tipo de condicionamento, totalmente livre, tá? Aqui, ó, como você pode ver no conjunto da expressão livre-arbítrio, tá? Agora que você já entendeu essas duas etimologias. A expressão livre-arbítrio pode ser interpretada como a capacidade de decidir livremente. Refere-se à autonomia do indivíduo em fazer escolhas, sem ser coagido, aqui, ó, sem ser coagido por fatores externos, enfatizando a liberdade de vontade no processo de decisão. Então, quando não há coação, quando não há nenhum tipo de determinação externa à própria vontade do indivíduo, isso é o conceito de livre-arbítrio. Tá legal? Então, essa combinação de termos reflete a ideia central de que os seres humanos têm a capacidade de escolher o seu próprio caminho, moralmente e também espiritualmente. Aí entra a definição teológica. Segundo aqueles que creem na total liberdade do ser humano, inclusive para assuntos de teologia, assuntos de espiritualidade, essa aqui é a definição teológica mais padrão, tá? Ou seja, o livre-arbítrio é a capacidade dada por Deus aos seres humanos de tomar decisões e fazer escolhas de maneira independente, sem a imposição de forças externas. Isso significa que as pessoas têm liberdade de escolher entre o bem e o mal, o que implica responsabilidade moral por suas ações. Agora precisamos lembrar de alguns aspectos importantes sobre o livre-arbítrio, tá? Sobre a responsabilidade moral, o livre-arbítrio é fundamental para a noção de que os seres humanos são responsáveis por suas ações, podendo então ser julgados por Deus, porque de fato há responsabilidade moral em jogo para normalmente aquele que exerce o livre-arbítrio. Mas também é um aspecto importante levarmos em conta a soberania de Deus, que, como nós já temos assim uma noção, né, bastante clara, a discussão sobre o livre-arbítrio frequentemente envolve a relação entre a liberdade humana e a soberania divina, questionando como ambos podem coexistir. Aqui essa zona aqui é a zona do ponto de tensão entre o modo como Deus exerce a sua soberania e o modo como o ser humano ainda pode ser responsabilizado por suas escolhas pessoais, tá? Também é um aspecto importante entendermos a natureza do pecado em si, porque o livre-arbítrio é crucial para entender a origem do pecado, já que as escolhas humanas podem levar à desobediência a Deus, como de fato levou lá no pecado original, né? E a gente paga o preço até hoje com a natureza caída devido à queda de Adão e Eva, tá bom? Bom, algumas implicações ainda, né? O livre-arbítrio é visto como uma dádiva que permite ao ser humano buscar a Deus e escolher o caminho da salvação, mas também traz a possibilidade de rejeitar essa relação. Essas implicações aqui são na perspectiva geral do livre-arbítrio, na visão teológica, especialmente a visão arminiana, tá bom? Que é, para quem estuda teologia, vai entender o que eu estou me referindo aqui. Há dois pontos de tensão na teologia arminiana e a teologia calvinista ou reformada. E a gente vai tratar agora da teologia reformada, porque a teologia arminiana ela é bastante conhecida e bastante comum no meio evangélico. Então,
não requer muita explicação. Já a teologia dita reformada ou calvinista, ela precisa de uma explicação a mais, porque, embora ela seja anterior à teologia arminiana, a teologia calvinista vem antes de Armínio, porque, aliás, João Calvino era um reformador e Jacó Armínio veio depois da Reforma Protestante. Ele é considerado, às vezes, no rol dos reformadores, mas ele veio na esteira da Reforma, porque ele é bem posterior às ideias de João Calvino, né, por exemplo. Então, na teologia reformada, nós temos aqui uma diferença na compreensão conceitual do livre-arbítrio. E você vai entender agora por que há essa tensão. Inclusive, há grupos na internet, pessoas na internet que discutem até hoje e quase que saem no tapa, né, por causa desse tema. Não é o nosso objetivo aqui. Aliás, no meu canal do YouTube, eu tenho vídeos que tratam de modo muito claro, muito objetivo, sobre esse tema da tensão de predestinação e livre-arbítrio humano, tá bom? Você pode pesquisar lá no meu canal do YouTube. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Na teologia reformada, então, como compreendemos o livre-arbítrio? Na teologia reformada calvinista, o conceito de livre-arbítrio é interpretado de maneira distinta em comparação com outras tradições cristãs. No caso, são as arminianas, né? Aqui estão os principais pontos. O primeiro deles, o que caracteriza a compreensão calvinista do livre-arbítrio, tá? Então, a teologia ensina que devido à queda do homem, que você pode ver em Gênesis, capítulo 3, né? Todo o capítulo 3 de Gênesis, você pode ver a queda do ser humano e o quanto isso afetou a humanidade inteira, inclusive alcança cada um de nós hoje, não é? Como já disse, pagamos até hoje o preço da queda inicial de Adão e Eva. Então, a teologia calvinista ensina que devido à queda do homem, a natureza humana está completamente corrompida pelo pecado. Isso resulta na depravação total, onde o ser humano é incapaz de escolher o bem espiritual sem a graça de Deus operando antes, tá? Então, de um modo bastante imagético, tá bom? De um modo bastante visual, eu vou descrever para você uma situação muito comum aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, em vários estados, tem as regiões que são chamadas de Cracolândia, onde aquela pessoa que é dependente química do crack, da droga crack, ela fica num aspecto zumbificado. Ela anda como um zumbi, se joga na sarjeta e fica no seu... A sarjeta acaba se tornando o seu ambiente natural. Então, eles procuram viver em comunidade, nas chamadas cracolândias, que são pequenas regiões, pequenos bairros ou pequenas cidades. Na verdade, pequenos bairros, né? A cidade é muito ampla. Em pequenos bairros, em pequenos lugares, em que eles se amontoam e ficam ali mendigando a droga e vivendo, infelizmente, a sua situação de sarjeta, né? Devido à droga. A situação do pecador na visão da teologia calvinista, quando nasce antes de se converter,
antes de ter a sua vida transformada pela graça de Deus, essa pessoa ela está numa situação do ponto de vista espiritual, como esse dependente químico ainda na Cracolândia. O dependente químico na Cracolândia não tem ciência do estado real dele. Ele está tão submerso no vício que ele só consegue enxergar o vício. Só consegue viver daquele jeito. E não consegue nem perceber que existe um outro tipo de vida, outro estilo de vida diferente daquele que ele está conhecendo agora. Entendeu? Porque a droga afeta totalmente a sua mente, as suas escolhas, as suas decisões, até o seu sentimento. Ele fica escravo, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, quimicamente falando. Ele fica escravo do entorpecente, tá? Do ponto de vista espiritual, o pecador sem Cristo, ele é como esse dependente químico. Ele não consegue ter força sequer para perceber o seu estado de pecado, de rebelião permanente contra Deus. Por causa da doutrina, por causa dessa compreensão bíblico-teológica da depravação total. Tá legal? Então, por isso que todo pecador precisa de um agente externo que haja antes, trabalhando no seu coração, para que ele, de alguma forma, através dessa agência divina anterior, para que ele possa, então, ter condições de dizer sim para Deus, tá? A teologia calvinista e a teologia arminiana, mais ou menos, pensam parecido. A teologia arminiana, ela chama essa ação anterior de Deus para possibilitar a conversão do pecador, ela chama de graça preveniente, que é uma dose pequena, homeopática, da ação de Deus para conduzir o pecador a ter condições de dizer sim, já que ele está depravado por causa do pecado. Já a teologia calvinista, ela é mais incisiva. Não é apenas uma dose pequena para que o pecador possa exercer o livre-arbítrio. É uma dose maior. É Deus predestinando a pessoa, regenerando pelo Espírito Santo o coração da pessoa antes que a pessoa possa dizer sim. Porque se Deus não regenerar, se Deus não fizer isso com uma dose generosa da sua graça, o pecador jamais vai dizer sim para Deus por causa do seu estado de depravação total, que afeta todas as áreas do ser humano. Então, o ser humano não conseguiria, de modo algum, ninguém se salvaria se fosse depender do livre-arbítrio humano após o seu estado de depravação total, tá? Então, a diferença é que para a visão arminiana, que é a visão que enfatiza muito o livre-arbítrio, mesmo hoje, para essa visão, a dose da graça preveniente é uma dose pequena da graça. Então, isso possibilitaria o ser humano exercer o seu livre-arbítrio natural, para poder aceitar a Cristo como Salvador, tá? Já na visão calvinista, a dose é total, a dose é maior, é total. Sem a escolha prévia de Deus, da pessoa que se salvará, que glorificará o próprio Deus pela sua salvação, pela sua escolha na predestinação, não é? Essa pessoa, portanto, sem essa ação direta e total de Deus, essa extensão da mão de Deus para tirar a pessoa da sarjeta, sem isso, o dependente nunca vai sair da sarjeta. Tá? É essa a visão calvinista, portanto. Então, o que difere praticamente é a dose do quanto de graça de Deus, de modo prévio, o pecador vai receber para poder ter condições de dizer sim para o Senhor. Tá legal? A graça irresistível também é um tema importante da teologia calvinista, tá? Que tem a ver com o aspecto do livre-arbítrio. A doutrina da graça irresistível afirma que quando Deus decide salvar um indivíduo, claro, porque ele é totalmente soberano, porque ele tem todo o poder,
Então, ele tem total domínio sobre a pessoa na qual ele quer entregar a sua graça, na qual ele quer colocar a sua graça salvadora. Então, quando Deus decide salvar o indivíduo, pelos critérios que ele tem e a gente não conhece, tá? Isso é mistério para nós, é a vontade dele sendo soberana. Ninguém pode questionar isso, não é? Então, essa graça se torna eficaz e não pode ser rejeitada, porque é como se alguém estivesse rejeitando a ação de alguém que é todo-poderoso, que no caso é Deus, né? Então, a criatura não pode rejeitar a ação do Criador Todo-Poderoso. O barro não pode criticar ou rejeitar a ação do oleiro. Ele vai se manter maleável para que o oleiro possa trabalhar no barro e fazer o que ele quiser com o barro, não é? Essa a lógica, essa a metáfora. Assim, a liberdade de escolha, na teologia calvinista, é vista como algo que opera dentro da soberania divina. Existe liberdade de escolha na teologia calvinista? Sim, existe. Mas ela não é totalmente livre. É como se fosse uma liberdade condicionada. Condicionada primeiramente pela situação, pela condição do pecado original que prende o indivíduo. Então, o indivíduo tem limitações e, ao mesmo tempo, também o próprio Deus exerce limitações, impõe limitações para que o ser humano esteja, na sua condição decaída, sendo controlado pelo próprio Deus. Porque senão, se o ser humano tivesse total liberdade na sua condição decaída, sem nenhum tipo de freio, seja espiritual, seja moral, só vai aumentando cada vez mais a violência, só vai aumentando cada vez mais a depravação moral e espiritual do ser humano, a ponto de, em pouco tempo, a humanidade inteira se autodestruir. É como quase aconteceu na época do dilúvio. Antes de Deus enviar o dilúvio, a humanidade estava indo num crescente de depravação, a ponto de não ter nenhum tipo de saída a não ser a autodestruição da própria humanidade, porque o pecado faz o pecador se autodestruir, além da ação do próprio diabo. Então, o que eu estou dizendo aqui é que a graça de Deus alcança o ser humano por critérios dele, salvando alguns, para que esses que ele está escolhendo para a salvação esteja então sendo trabalhado para glorificar a Deus pela sua graça. E os outros que não foram escolhidos, que foram determinados para a perdição, por critérios que também nós não conhecemos, nós não sabemos, nós só vemos os momentos em que a Bíblia ensina essas doutrinas, especialmente Romanos capítulo 9, você vai ler sobre isso, sobre a predestinação, e o capítulo 7 de Romanos, você vai ler sobre a condição do pecador, a condição totalmente vendido pelo pecado, para o pecado, né? Que é a condição antes de Cristo. Então, tudo isso vai levar você a entender o quanto a graça de Deus opera. E é interessante que no capítulo 8 de Romanos, então você percebe, capítulos 7, 8 e 9, né? São os 3 capítulos de Romanos que você precisa ler se quiser realmente entender essa dinâmica da soberania divina, da predestinação e o livre-arbítrio humano, o grau de ocorrência do livre-arbítrio humano que acontece para a própria salvação. No capítulo 8, você vai ler ali a ordem da salvação. É bem interessante você ver lá, que Deus primeiro predestina, depois ele salva a pessoa, depois justifica, enfim, tem uma ordem ali que é chamada em teologia de Ordus Salutis, a ordem da salvação, não é? Que é bem interessante, está lá em Romanos capítulo 8, você vai ver como que isso acontece lá. Então, é muito interessante você perceber que a percepção calvinista, ela coloca em primeiro lugar a soberania divina. Ah, então a teologia calvinista nega a existência do livre-arbítrio? Não exatamente.
Para a visão calvinista, o livre-arbítrio existiu e ainda existe. Existiu de modo mais pleno no Éden antes do pecado. Quando a queda aconteceu e o pecado entrou no coração de Adão e Eva, isso corrompeu tanto o coração de Adão e Eva, quanto também dos seus descendentes após eles. Essa corrupção, então, condiciona essa liberdade. Nós ainda temos liberdades. Veja que eu falei liberdades no plural, que são liberdades condicionadas. Ou seja, eu tenho liberdade para escolher a roupa, para escolher a comida que eu gosto, para escolher a minha esposa, entendeu? Mas se eu sou submisso a Deus, mesmo esses aspectos da minha própria liberdade, que não envolvem a salvação, que não envolvem escolher ao próprio Deus, esses aspectos me levam também a querer submeter a Deus essa liberdade que eu ganhei dele. E tudo isso agrada ainda mais o coração de Deus, porque demonstra a minha submissão à ação do próprio Espírito Santo na minha vida. Mas o fato é que quanto mais a pessoa se arroga a si a total liberdade, sem a ingerência da ação divina, quanto mais a pessoa faz isso, mais se afasta da ação de Deus. Isso demonstra que a pessoa é mais arrogante do que propriamente humilde na presença de Deus, tá? Então, a visão calvinista não nega a existência do livre-arbítrio. Ele diz que no Éden, antes do pecado, o livre-arbítrio era mais pleno, com Adão e Eva, naturalmente, e após o pecado, o livre-arbítrio ele se tornou bastante reduzido, bastante condicionado, por causa da situação, da condição de pecado do ser humano. Essa depravação total que o pecado original provocou na raça humana de um modo geral. Então todo ser humano já nasce pecador e precisa da graça irresistível de Deus para que ele possa, de alguma forma, despertar do seu torpor espiritual, da sua morte espiritual, para que possa, então, de fato, estar dizendo sim para a soberania de Deus na sua vida, para a graça de Deus manifestada na sua vida. Outro tema também importante é a soberania de Deus, como temos falado aqui. Na teologia reformada, então, a soberania de Deus é central. Deus predestina aqueles que serão salvos e, portanto, as escolhas humanas são vistas como parte do plano soberano de Deus. O livre-arbítrio, nesse contexto, é limitado pela vontade divina. Ou seja, o livre-arbítrio humano existe, mas a vontade soberana de Deus, que é mais livre do que a liberdade que ele deu ao ser humano, portanto, a liberdade total aqui é a de Deus. Essa liberdade total de Deus e soberana sobrepõe a liberdade humana, especialmente no que diz respeito à salvação pessoal do ser humano. Então, é Deus trabalhando para salvar, tá bom? Liberdade de vontade também é um aspecto importante desse estudo. O livre-arbítrio, na visão calvinista, é entendido, então, como a capacidade de agir de acordo com a própria natureza. Assim, os seres humanos exercem a sua vontade livremente, mas essa vontade está inclinada ao pecado, até que sejam regenerados pela graça de Deus, tá bom? Aliás, até no hebraico há uma expressão na cultura judaica, que são duas expressões que relatam justamente esse conceito. A expressão Yetzer Hará e a expressão Yetzer Hatov. Yetzer Hará é a inclinação para o mal que o ser humano tem. E a expressão Yetzer Hatov é a inclinação para o bem, que todo ser humano também tem, em luta dentro do seu coração. A questão aqui é que, na visão calvinista, essa luta é tão grande que a contaminação do pecado é tão grande que a Yetzer Hará, que é a inclinação para o mal, sobrepõe a Yetzer Hatov, que é a inclinação para o bem, para as coisas boas. Ela ainda está lá no coração humano. A inclinação para o bem está lá no coração humano.
mas ela é obliterada por causa da sua inclinação para o mal, que acaba sobressaindo por causa da depravação total. Quando a gente, então, percebe que existe, então, a ação de Deus para poder salvar a humanidade, essa ação divina inicial, ela dá maior força para que o ser humano veja aflorar na sua vida a inclinação para o bem que o próprio Deus deu. E então ajuda o ser humano a entender que ele pode sair da sua situação de completa depravação. Tá legal? A responsabilidade moral, então, é o último tema importante aqui do nosso estudo. Apesar da depravação total, os seres humanos ainda são responsáveis por suas ações, por causa daquela sua inclinação para o bem que ainda está lá, embrionária no coração do ser humano, tá? E é claro, o ser humano escolhe fazer o mal por inclinações dele próprio. A teologia calvinista sustenta, então, que mesmo que a escolha do bem seja impossível ao ser humano sem a graça de Deus, as pessoas são moralmente responsáveis por suas decisões. Porque o pecador que recebe a graça de Deus pela predestinação, a graça é irresistível, né? A graça é irresistível na vida dele. Mas mesmo ela sendo irresistível, a escolha final para dizer o sim é do ser humano. A graça agiu, ele é alvo dessa graça, ele percebe toda a sua situação moral e espiritual diante de Deus. Então, esse ser humano, ele tem condição de dizer sim, porque é a única resposta plausível. Se eu perguntasse para você agora, você quer ganhar agora, na sua conta bancária, $1 milhão, não é nem reais, é dólares. $1 milhão. Sem você fazer esforço. Eu garanto a você, não é mentira, não é golpe, é tudo legal. Sem fazer esforço, eu vou te dar um presente, uma herança de $1 milhão. Você vai ficar feliz e vai dizer sim, ou você vai ficar chateado, desconfiado e vai dizer não para mim? Naturalmente, você vai dizer sim, não é? Porque é o tipo de escolha que, na verdade, você não tem muito campo de escolha. Você vai dizer sim, porque o seu benefício vai ser tão grande que seria loucura dizer não. É essa a ideia para aquele que recebeu a regeneração inicial do Espírito Santo para ter condições de entender a oferta da salvação em Cristo e então, pela graça de Deus, dizer sim. Percebeu? Então, na teologia reformada calvinista, o livre-arbítrio é visto como uma capacidade que, embora ela exista, é profundamente afetada pela corrupção do pecado. A verdadeira liberdade é encontrada na submissão à vontade de Deus e na aceitação da sua graça, já que a vontade de Deus ela é soberana na vida de todo ser humano. Tá legal? Bom, então aqui está o fundamento teológico do sofrimento humano, como você está estudando aqui, voltando à nossa apostila inicial, né, ao nosso PDF inicial. Então, retomando aqui, a queda e o pecado original introduziram o sofrimento como consequência da condição caída da humanidade. A soberania e a providência de Deus, bem como o livre-arbítrio, agora você já sabe o que quero dizer com a expressão livre-arbítrio, o seu significado teológico mais amplo. Então, bem como o livre-arbítrio e a responsabilidade humana são aspectos fundamentais para compreender o sofrimento, o quanto o sofrimento é condicionado a essas questões da soberania de Deus e da liberdade humana, mesmo que seja uma liberdade condicionada, uma liberdade limitada. Tá legal? Para fechar aqui a aula de hoje, porque o nosso tempo já está urgido, né? E não vai ter jeito, vamos ter que continuar na próxima aula esse capítulo aqui, porque, como eu já imaginei, é um capítulo amplo, denso, e provavelmente vai ser uma aula que teremos dúvidas daqui a pouco, né? Já veremos. Mas aqui, ó, o aspecto final da aula de hoje,
o propósito redentor do sofrimento é disciplinar, promover o crescimento espiritual e manifestar a glória de Deus. É claro que aqui o propósito redentor do sofrimento para quem já é servo do Senhor, para o justo, tá legal? Para aquele que já se converteu, aquele que já pertence ao Senhor. Então, o propósito redentor do sofrimento para o justo é o propósito de ter disciplina. Então, se o justo está errando, ele vai ser disciplinado por Deus através do sofrimento. O sofrimento também promove o crescimento espiritual, porque ele dá musculatura espiritual, ele dá força espiritual, consistência espiritual, entendeu? O sofrimento produz isso. E também o sofrimento, pelos critérios que o próprio Deus estabeleceu, o sofrimento que a gente sofre, isso manifesta a glória do próprio Deus, tá legal? A gente não sabe exatamente como, mas Deus faz com que o sofrimento manifeste a sua glória, tá bom? Muito bem, pastor Aderson, vamos ficando então por aqui com o nosso conteúdo e agora vamos partir para o momento de perguntas e respostas. Joia, joia, joia. Quero dar bom dia aos irmãos que estão conectados aí a nós, a Raquel Vasconcelos, a Zuleida, também a Rosimelo. O Alexandre também está aí conosco. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus continue conduzindo a vida de vocês. Eu vou passar. A Eucineia Borges também está conosco. Um beijão, Eucineia. Temos orado por ti. O Alexandre ele faz algumas perguntas, algumas colocações que é interessante. Eu vou compartilhar aqui com os irmãos. A primeira pergunta que ele faz, ou colocação que ele faz é: talvez na Bíblia, talvez, toda vez. Peraí. Tá me ouvindo? Sim, é que você tinha lido errado, é toda vez. Toda vez que a Bíblia fala em predestinação, o pronome que a antecede está no plural. A predestinação bíblica não é individual. Se refere à eleição da igreja, portanto, é a igreja que está predestinada à glória de Deus. Essa é a colocação do Alexandre, a primeira colocação do Alexandre. Né? E aí, meu amigo? Olha, é bem tranquilo responder isso aqui. Primeiro, bom dia, né? Shalom ao Alexandre Ávila, nosso querido irmão lá da igreja. Ele é arminiano de carteirinha, até a medula, né? Ele é tão arminiano, mas tão arminiano, que ele já acorda gritando, né? Glória a Deus e a Jacó Armínio, né? É desse jeito que ele faz. Então, o que ele falou aqui é bem tranquilo de responder, né? Toda vez que a Bíblia fala em predestinação, o pronome que o antecede está no plural. Será que é isso? Eu posso fazer um levantamento. Não é que eu esteja duvidando da palavra do Alexandre, mas como a gente está tratando aqui de temas teológicos e doutrinários, eu vou fazer o levantamento disso aqui que o Alexandre falou e trazer um novo PDF na próxima aula, tá legal? Eu convido o Alexandre a estar novamente conosco aqui na próxima semana, para que ele veja e também possa opinar e falar sobre esse levantamento que eu vou fazer sobre os pronomes que antecedem a palavra predestinação na Bíblia, e vamos conferir se de fato o que Alexandre acabou de dizer agora confere, né, com a Bíblia, ou se é apenas alguma informação que ele leu em algum livro e está replicando aqui para a gente, tá legal? Vamos direto ao texto bíblico e me dá um tempinho para eu produzir isso até a próxima semana, tá? Muito bem. A predestinação bíblica não é individual, mas se refere à eleição da igreja. Portanto, é a igreja que está predestinada à glória de Deus. Assim, a igreja está predestinada enquanto no mesmo nível em que ela está com Israel. Parece uma loucura o que eu estou dizendo, mas não é. Você vai ler o que Paulo explicou lá em Romanos capítulo 11. Paulo fala claramente sobre a eleição de Israel ali, e a igreja é enxertada, os cristãos gentios são enxertados à eleição inicial, a única eleição, que é a eleição de Israel, como povo escolhido. E o mistério pelo qual Deus escolheu alguns para a salvação na igreja é o mesmo mistério que Deus escolheu Israel dentre as outras nações. Não tem razão plausível, pelo menos para a compreensão humana,
Essa escolha, tanto de Israel como nação, quanto da igreja, né, dos gentios, como Israel espiritual de Deus, e os indivíduos, né, para a salvação, essas escolhas só dependem da vontade soberana de Deus. Não é difícil de entender, o que é difícil às vezes é de aceitar. Tá legal? Então, na próxima semana está prometido, eu vou trazer aqui um estudo sobre as colocações pronominais nas palavras predestinações, e eu não vou olhar apenas no português, porque as traduções podem, às vezes, nos fazer errar. Eu vou olhar nos originais, no caso do Novo Testamento, em grego. Eu vou olhar no grego e vou trazer aqui as preposições para que a gente possa compreender completamente o que, de fato, o nosso querido Alexandre trouxe sobre essa informação. Tá legal? Próxima Joia. questão aí. A outra, ele faz um tom de brincadeira, né? Muito interessante. João Calvino bebeu muito vinho quando criou a predestinação calvinista. Olha só, primeiro que João Calvino podia beber vinho tranquilo, não era problema naquela época. Segundo, não foi Calvino que criou a doutrina da predestinação, foi o próprio Deus que revelou na Bíblia. É simples assim, está lá escrito na Bíblia, você pode ler lá, não é? A palavra predestinação está na Bíblia. Então, Calvino sistematizou o que a Bíblia revela sobre predestinação. O único mérito de Calvino é que ele sistematizou, ele deu atenção ao que Santo Agostinho, ou simplesmente Agostinho, já havia falado antes. Ele então pega a matriz agostiniana e sistematiza no modo teológico, como ficou conhecido na Reforma. Entendeu? Então, bebendo vinho ou não, Calvino não criou predestinação nenhuma, ele só sistematizou o que Deus mesmo havia criado e revelado na Bíblia. Joia, joia. Aí ficou mais fácil a compreensão. Aí ele vem e faz um outro comentário. Meu reformador preferido discordou de Lutero e Calvino. Seu nome é Felipe Melanchthon. Melanchthon, isso aí, Melanchthon. Ele foi um reformador também. Houve discórdia, claro, porque o calvinismo não é uma imposição, embora a nossa compreensão, né, o calvinismo era muito popular, né, e muito aceito e crido no começo da Reforma. Teve alguns poucos movimentos que eram anticalvinistas, que foi ampliando e crescendo depois com Jacó Armínio e os discípulos de Jacó Armínio, especialmente os remonstrantes. E, aliás, os remonstrantes eram até mais radicais do arminianismo do que Armínio. Eles eram mais arminianos do que Armínio, né? Assim como hoje os neocalvinistas querem ser mais calvinistas do que Calvino. E isso é, claro, um exagero, não é? Enfim, né? Aí ele fala, discordou na soteriologia, na salvação. Sem problemas. Há uma discordância. Não é porque um discordou que todo o sistema foi jogado por terra. Não foi. É apenas um que discordou, entendeu? Na época, né? Hoje a discordância é maior. Mas, enfim, lá no meu canal do YouTube eu tenho um vídeo que eu produzi, aliás, 2 vídeos, um grande e um pequeno. O grande é a visão que o Dr. Luiz Saião, o famoso hebraísta da Igreja Batista brasileira, um dos maiores do Brasil, ele explicou, mostrando o quanto para a mente judaica, isso não é problema. O problema de predestinação e livre-arbítrio não é uma questão que se choca na visão bíblica, na visão judaica da época bíblica, né? Não há choque. O que há é convergência, é uma complementaridade. Então, tanto quem crê na soberania quanto quem crê no livre-arbítrio, há uma complementaridade, mais ou menos como eu expliquei aqui. Só que na visão calvinista, ela é mais voltada para dar ênfase à soberania de Deus. A visão arminiana é mais voltada a dar ênfase à liberdade humana. Na visão judaica, não há divergência, porque essa é uma luta, uma briga que existe na visão ocidental, na mente ocidental cartesiana, que vem do filósofo Descartes.
Então, quando você se livra um pouco dessa visão cartesiana e passa a pensar com o formulário, né, da mentalidade oriental, você não vê esse problema do livre-arbítrio e da soberania divina como problemático, mas você vê como complementares. Nesse meu vídeo que eu tratei do modo como o Luiz Saião produziu um comentário sobre isso, você vai gostar. Ele é o vídeo maior. E o vídeo menorzinho, que foi lançado há pouco tempo, ele também fala sobre soberania divina e liberdade humana. Ele deve ter algo em torno de 15 minutos, 20 no máximo. E ali você vai ver também de modo resumido os argumentos que mostram, que provam que não existe divergência, mas complementaridade. E aí ele faz uma pergunta. Essa pergunta aqui tem mais a ver com a denominação e que os teólogos, os bambambãs precisariam responder, né? Ele diz assim: que história é essa da denominação congregacional querer na Assembleia Geral de 2026 referendar a Confissão de Savoy? Na verdade, a Confissão de Savoy é uma confissão congregacional para maiores esclarecimentos. Até o pastor Idauro conhece mais sobre esse assunto do que eu, né, propriamente. Mas até onde eu compreendo, a Declaração de Savoy é uma declaração congregacional na Europa e a gente vai referendar porque faz parte da nossa história, né? O congregacionalismo ele foi forjado na Europa inicialmente, depois veio aqui também para o Brasil, e a Declaração de Savoy serviu também de base, até onde eu compreendo, ela serviu de base para o próprio Robert Calley, Dr. Robert Calley, criar os 28 artigos aqui no Brasil. Então, é tudo uma questão de você compreender o resgate desse documento histórico, que era um documento de confissão calvinista, tá? Então, se realmente acontecer isso na próxima Assembleia Geral, se isso realmente passar e acontecer, vai ser um resgate histórico e um retorno às raízes da declaração congregacionalista de Savoy, que tinha matriz calvinista sim. Entendi. E aí ele já dá uma pitada, né? A Confissão de Savoy é puramente calvinista. Sim, isso se passar vai dar problemas na denominação. Vai Pode. dar discussão, vai dar discussão, concordo, vai dar discussão. Os pastores congregacionais de matriz armeniana, é claro que vão criar problema com isso. Mas, enfim, a gente não sabe se vai passar, né? Deixa acontecer primeiro para a gente ver o que vai rolar. Ele fala, os pastores arminianos da denominação votarão contra, creio eu. Isso eu tenho certeza, vão votar contra, lógico. Se E- vão votar contra e será número suficiente para não deixar passar, eu já não sei, né? Mas vamos ver quando acontecer. Alexandre, ou será se você for na Assembleia Geral para dar como delegado para também se posicionar, né? Se você for abrir discussão lá, você pode soltar os cachorros lá. Mas, Alexandre, que bom as suas perguntas são interessantes, até mesmo para que Ajudaram outras aqui, né? pessoas possam ficar antenadas, compreenderem melhor também determinados assuntos. E como você abordou a respeito de algo que vai acontecer na Assembleia Geral, é até interessante reforçar a importância das igrejas participarem e também enviarem os seus delegados, né? A gente tem percebido aí uma queda. Eu já participei de uma Assembleia Geral, há uma queda, né? Eles fizeram um censo a respeito da presença e tem tido uma queda, né? Então é importante a participação de todos, não só por conta desse assunto, mas em diversos aspectos, né? Nesse sentido. Rapaz, aí ele fala assim, pastor Idauro vai me vetar. Pergunta ao pastor Idauro primeiro, rapaz. Pergunta para ele, rapaz. Deixa ele falar. Pergunta para ele. Aproveita e manda um abraço a ele por mim. Queridos, nós estamos encerrando aqui nosso estudo de hoje. Lembrando que esse estudo hoje ficou pela metade. Na semana que vem, iremos dar continuidade a esse aspecto que nós estamos trabalhando hoje sobre sofrimento humano.
o sofrimento e algumas questões importantes que devem ser colocadas e foram colocadas no dia de hoje para que nós possamos compreender melhor. Agradeço a participação de cada um dos amados irmãos, aqueles que puderam compartilhar os seus esclarecimentos, as suas contribuições, como foi o caso do nosso querido irmão Alexandre. Eu quero deixar o pastor Davidson fazer as considerações finais e logo em seguida orar por nós. Tá bom, pastor Davidson? Muito obrigado, pastor Aderson. É sempre um prazer, né, estar aqui. E agora só fazer um remate, sem falar muito, né, sobre os meus livros aqui, ó. A Semente e a Palavra, sobre pregações narrativas, técnicas atuais para pregadores da palavra. Revelações originais do Salmo 23, todo comentado, versículo por versículo, palavra por palavra, à luz do hebraico bíblico. O Salmo 91 também, proteção divina no curso da vida, totalmente comentado à luz do hebraico. A lei do sofrimento, a disputa pela integridade, no livro de Jó, que é o livro base dos nossos estudos hoje. E aqui você vai realmente compreender com mais abrangência, com mais profundidade, o que temos falado aqui de modo resumido em nossas aulas, tá bom? Bom, peixe vendido, vamos agora fazer a oração final, né? Porque o nosso horário já estourou. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que nós temos de te adorar, de te agradecer e de participar desse estudo bíblico também. Obrigado por esse tema, que é um tema difícil, é um tema amplo, mas é um tema que diz respeito à nossa fé. Antes, ó Pai, de estarmos brigando uns com os outros por causa desse tema, nós queremos agradecer a Ti pela bênção da salvação e compreendermos, ó Pai, que em tudo está a Tua graça operando na nossa vida. Então, nos abençoa nesse dia e durante essa semana. Nós assim pedimos a Ti essas bênçãos em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Pastor Aderson? Amém, queridos. Olha, tenham todos um bom dia. Mais uma vez, obrigado, reverendo Davidson, por sua participação. E na próxima quarta-feira, se Deus assim permitir, estaremos mais uma vez dando continuidade com esse maravilhoso estudo aí, com base no sofrimento de Jó. Um abraço. Tchau, tchau. Shalom, shalom. Bom.